É isso, João. E agora a gente vai bater um papo, uma conversa muito importante com a Andréa Mello. Ela que é mãe, ela tem um filho autista, né? São chamados crianças, pessoas atípicas, não é isso, Andréa? Atípicos. Seja muito bem-vinda. A gente vai conversar também sobre as mais recentes ações da Unimed que prejudicam, né? Que estão prejudicando esses usuários autistas. E, Andréa, a Unimed convocou pais de crianças autistas para uma reunião onde vai ter uma avaliação da criança e estão tentando reduzir a carga horária do tratamento desses pacientes. Você pode trazer mais detalhes para a gente sobre isso? Sim, sim. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, porque nós praticamente não temos fala, não temos voz, ninguém ouve uma mãe, ninguém ouve um pai, ninguém ouve uma família. E é isso, a Unimed, ela está convocando reuniões com as famílias, tipo o casal, e geralmente é a mãe solo, né? Então, convoca a mãe. E nessa reunião, a família é obrigada a assinar um contrato, onde nós não podemos ler o contrato, temos que assinar sem ler. Vamos supor, se a criança fizer 40 horas, eles fazem uma proposta da criança, da pessoa com autismo, porque pode ser uma criança, pode ser um pré-adolescente, um adolescente ou um adulto. Eles fazem a proposta de diminuição de carga horária, baseado não sei no quê. Porque eles estão indo de contra um laudo médico, de contra um médico que acompanha uma criança a vida inteira. E aí, simplesmente, eles dizem que, não, ele tem que fazer 20 horas. Aí fica barganhando, 20, 16, 15. E essa mãe é praticamente obrigada a assinar esse contrato. As que não assinam, eles mandam um e-mail já comunicando a mãe, a família, que a criança vai fazer a terapia em determinado local, que eles escolhem. Independentemente se essa mãe mora no Tabuleiro, e aí essa criança vai fazer a terapia na Ponta Verde. E muitas vezes essas mães não têm carro, não têm apoio, vão de ônibus, e eles não pensam em nada. Simplesmente eles estão destruindo as famílias. Porque essas mães se desestabilizam, porque as crianças se desestabilizam, se desorganizam, e muitas vezes vem a agressividade, alta agressividade da criança, estão separando casais, os filhos típicos, porque as mães não têm apenas o filho atípico, tem os filhos típicos também que a gente tem que dar atenção, e eles estão destruindo as famílias. Dessa forma, dessa e de outras muito mais. Vamos supor, o meu filho tem 20 anos, eles não têm para onde mandar o meu filho. O que é que eles fizeram? Eles negaram 3 modalidades de terapia para o meu filho. Meu filho é adulto, meu filho não tem convívio social, meu filho não estuda, meu filho vive em casa. Nós somos excluídos de tudo, praticamente tudo. Todos os lugares que nós vamos, o meu filho é olhado de uma forma diferente. Meu filho tem 1,82 m, meu filho tem 109 quilos. Então, meu filho é enorme, meu filho tem necessidade que eu dê um banho nele por dia, pelo menos. E o restante é com auxílio verbal. Ele é nível 2 de suporte. Agora, você imagine o meu filho agressivo. Eu vou conseguir segurar ele? Não vou conseguir. E as mães estão passando por coisas que ninguém fala. A depressão, o suicídio. O nível 1 de suporte é um índice altíssimo de suicídio. O nível 1 de suporte. As mães têm que... Eu falo mães porque geralmente são mães. Então, a gente está passando por coisas... assim, inimagináveis. E eu nem vou conseguir relatar tudo o que tentaram passar para mim, porque eu vou estar aqui hoje, porque eu estou aqui hoje. Você hoje está representando, né, as outras mães, pais e responsáveis dos filhos com autismo. Exatamente. Né, Andréa? E, Andréa, sinta-se à vontade. Muitíssimo obrigada. Para você falar o que você quiser em relação ao Hospital Unimed, em relação a essa falta de suporte. Aqui eu vou deixar o convite público para você estar aqui em outras oportunidades. Com certeza. Para que outras mães, outras pessoas queiram estar aqui, fazer o seu relato. Muitíssimo obrigada. E outra questão. Esse fato, ele já foi judicializado, ele está no Poder Judicializado ou ainda está apenas na esfera administrativa, nessa tentativa de diálogo entre os pais, entre os responsáveis e o Hospital Unimed? Então, a Unimed tem mais de 2.000 processos relacionados ao autismo. A autismo, somente autismo. Muitas mães tiveram que judicializar e muitas não têm condições, então vão pela defensoria, entendeu? Onde também somos praticamente, nós não somos vistas.
ninguém se importa com o autismo, assim, sendo bem sincera aqui para vocês. Por quê? São pessoas que não vão contribuir. O que é que o sistema quer? O sistema quer destruir nossas famílias, quer destruir os nossos filhos, porque eles estão matando todo mundo, entendeu? Então, assim, a maioria das mães tentam judicializar. Eu vou falar para vocês que teve muitas que a Unimed simplesmente mandou um e-mail no final de semana, ou ligam para essas mães comunicando que o filho delas não estão mais naquela determinada clínica. Simplesmente eles tiram os meninos. E aí os meninos ficam em casa. E detalhe, a pessoa com autismo, eu digo a pessoa porque todos, independentemente da idade, a grande maioria, eles têm uma rigidez cognitiva. Eles não conseguem que você quebre, assim... Quebrar a rotina. Rotina, padrões. Exatamente. E aí é difícil quando você muda o caminho que você vai levar aquela pessoa para a terapia, para a escola, entendeu? Eles se desorganizam dentro do carro, ficam agressivos, um exemplo. Ou ecolálicos, estereotipados, entendeu? Ficam dando de um lado para o outro, gritando, gesticulando as mãos. Então, assim, imagine isso o dia inteiro. É muito cansativo. É desgastante. Então, assim, quem cuida de quem cuida? Porque eu vejo, assim, muita gente, não, entra pelo Estado, faz isso. Não é fácil. Eu já ouvi de juiz, Andréia, que fui tentar ver a revisão de pensão do meu filho. O pai do meu filho é um empresário milionário. E aí a juíza falou para mim assim, por que você não entra com a ajuda do governo? Eu olhei para a juíza e falei assim, a senhora sabe do que a senhora está falando? Porque, assim, o juizado não é preparado. E aí eles veem a mãe do autista e eles acham que a gente vive de ajuda governamental. E a maioria não se enquadra. A maioria arrasadora. Tem mãe que não tem... Assim, nós vamos fazer essa manifestação, não somente as mães da Unimed. Todas as mães. As que são do Estado, as que são de outros planos. Independentemente, nós estamos todas juntas. Por quê? Porque a mãe que tenta rever com o Estado um tratamento digno para o filho não consegue. O filho está lá, quebrando tudo dentro de casa. Geralmente essa família não consegue ter uma TV em casa, assim, certa. Está tudo quebrado dentro de casa. Sofá rasgado, tudo quebrado. E muitas vezes essas famílias, elas também não sabem muito bem, não estão preparadas. Não estão, são mães simples, suficientemente para lidar com essas questões, com essas condições, né? E veja, João Mozinho, essa questão com os planos de saúde não é uma situação local, não é somente aqui em Maceió, e nem mesmo somente com a Unimed, né? Não. É um problema geral. É um problema nacional, inclusive já tem discussões no próprio Congresso Nacional a respeito disso. E assim, Andréa, com relação a esse ato que você mencionou, né, fala um pouquinho sobre esse ato, como vai acontecer e por que especificamente vai acontecer, que está marcado para amanhã, não é isso? Exatamente. É um ato pacífico, onde nós vamos nos reunir em frente ao hotel Ibis, com o maior número de mães possíveis e imagináveis, pessoas que nos apoiam, amigos, políticos, juristas. Nós vamos tentar, assim, ser ouvidos. Por quê? Esse evento, porque não tem alguém que represente as famílias. Sendo que vão falar lá sobre as questões jurídicas dos nossos filhos. E, assim... Sem nenhum nessa reunião, perdão, desculpa te interromper. Imagina. Nessa reunião promovida, organizada pela Unimed. Não tem representantes usuários, não tem ninguém relacionado ao assunto que eles vão discutir. Não, só o judiciário. Não é estranho? E outra coisa, se eles vão falar sobre as questões jurídicas, eu vi lá alguns temas, eu dei uma lida rápida, sabe? Até porque a gente não tem muito tempo. Então, eu dei uma lida rápida sobre os temas que eles vão abordar. Eles vão ensinar o judiciário a como, assim, de verdade, como proceder no julgamento de uma pessoa com autismo, sendo que o médico, a ANS, tem lá explicadinho. O médico, mesmo que seja do plano de saúde, ele não pode contestar a indicação do outro médico. E por que isso está acontecendo? Eles estão colocando... E outra coisa, deveria ser o quê? As pessoas da área de saúde, as pessoas que acompanham as clínicas, as mães, mas a gente não vai ter voz, mais uma vez, sendo
mais uma vez sendo excluídos, porque é isso que nós somos excluídos, entendeu? Sempre, 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 sempre. Nós já temos tantos problemas com a sociedade, com a família, com a escola, e a Unimed está criando, não só a Unimed, como você falou, assim, graças a Deus você falou sobre isso, os outros planos, porque nós vamos todos, porque amanhã vai ser a Smile, vai ser o outro plano, outro, o Estado já é, né, na verdade, que não comporta. Aí, tipo, essas crianças que estão saindo dos tratamentos com o plano, elas vão para onde? Aí, tipo, nós não temos um representante lá nesse evento. Por quê? São tantos porquês. O que a Unimed diz para vocês? Qual é o retorno que a Unimed diz? Desde o início, desde essa primeira reunião, para fazer a avaliação, para diminuir a carga horária, o que é que eles falam para os usuários, né? Eles não têm uma explicação clara. Eles simplesmente falam o seguinte, que tem que diminuir a carga horária, o porquê de tantas horas semanais, entendeu? Vamos supor, tem um filho de uma amiga que ele faz 40 horas. Ele era nível 3 de suporte. O menino evoluiu bem. Ele não falava nada, hoje ele fala. Ele tem acompanhamento na escola e na clínica. E a Unimed quer reduzir a carga horária dele para 16, de 40 para 16. O que vai acontecer com essa criança? Ele vai regredir. Mas ele vai regredir com força. E a família que vai ter que arcar com tudo isso, com essa desorganização dentro de casa, porque somos nós que passamos a maior parte do tempo. E eles não têm uma explicação, eles simplesmente querem reduzir. Porque eles acham, dentro da avaliação que eles fazem de 30 minutos, que a criança não precisa daquelas 40 horas que a médica pediu, a médica que acompanha aquela criança há anos, pediu que ele fizesse. André, tá claro e evidente aqui que o Hospital Unimed busca um alinhamento com o Poder Judiciário. Isso, claríssimo. Que, possivelmente, com o ingresso de ações judiciais, essas ações não prosperem em favor dos pais, em favor dos responsáveis, para que tenham um tratamento adequado em relação ao autismo. Pelo menos é o que está transparecendo. Como é que você reduz essa carga horária de tratamento de forma brusca, abrupta, sair de 40 horas para 15 horas, 16 horas, ou seja, menos da metade do tratamento, quando, na verdade, e sem um diálogo, né, João, com as pessoas responsáveis. Sobretudo, assim, sem um levantamento, nada. E o tratamento, André, pelo menos o que a gente entende de forma leiga nesse assunto, é que ele deve ser ampliado, deve ser com certeza, isso, qualificado e não diminuído. Não, nunca. Ou seja, então, o que é que a gente espera? A gente espera, sinceramente, que o Hospital Unimed se pronuncie diante dessa temática. Difícil, viu? Diante dessas questões. O Jornal da Manhã, né, Joãozinho, está aberto a um posicionamento oficial do hospital. Que o Poder Judiciário, quando for provocado, haja de forma célere, de forma correta em relação às determinações que diz a ANS. Enfim, é extremamente importante que o Poder Judiciário, que chegue ao entendimento sobre essa questão em relação aos médicos, em relação às pessoas que cuidam dessas crianças que mais necessitam, desses jovens, desses adultos com espectros autistas. Porque ter uma família típica não é fácil. A gente conhece alguns relatos de pessoas, quando são diagnosticadas com a questão do autismo, a primeira coisa que se faz é a separação, é a diluição de uma família, e ali fica na ponta da lança muitas vezes uma mãe solo, que tem que trabalhar, que tem que se dedicar ao filho, que tem que se dedicar a uma vida de dona de casa. Mas o judiciário acha que nós vivemos de loas, que não dá nem para pagar o plano de saúde, nem o transporte dos filhos. Então, assim, e esses meninos comem. Vamos supor, o meu filho tem 20 anos. Eu não consigo um cuidador para ele. Porque as pessoas olham para o Gabriel, ele muito grande, acham que ele é agressivo. Porque é isso o que todo mundo acha, que o autista é agressivo ou autoagressivo. E eu não consigo um cuidador para o meu filho. Eu tenho que me virar. Eu parei a minha vida, tem mais de 10 anos para ficar com ele, acompanhar ele. Dedicação exclusiva, André. Exclusivo o dia inteiro. O dia inteiro. Eu tenho que ficar na clínica. Pronto, ontem nós fomos ao circo, que teve um projeto lá das crianças, das pessoas com autismo e tal. Ele gostou, mas ficou desorganizado. Mas muito desorganizado. Agora, você imagine levar esse menino para uma outra clínica, onde ele não conhece ninguém. Leva muito tempo até que eles
se restabeleça, se organize, comece a criar laços, entendeu? E detalhe, eu tenho que falar uma coisa, sobre a grade de cursos dessas pessoas que estão nas clínicas novas que a Unimed está fazendo. As mães, quando pedem o currículo desses profissionais, geralmente eles não mandam. Geralmente eles não mandam o currículo, tá? E eu fiquei sabendo que a ciência aba, que é muito, muito, muito importante para as pessoas com autismo, esses profissionais têm 30 horas, que o mínimo é 120, eles têm 30 horas de um curso online. E esse curso tem que ser 120 horas internacional. Aí vocês imaginem o nível de terapeutas. Não estou diminuindo ninguém. Eu sei que eles precisam do trabalho e eles estão ofertando algo que não vai ser bom para os nossos filhos, entendem? Deve haver qualificação. Deve haver qualificação. Isso é de responsabilidade da empresa, né, do plano de saúde. E depois quando tiver aí um nível altíssimo de suicídio, de tragédias, quem vai arcar com isso? Quando um juiz desse der der favorável para a Unimed, quem vai arcar com isso? Porque ninguém se importa com o que acontece dentro das nossas casas. Ninguém se importa. André Mello, está feito o relato. Muito obrigada. O Jornal da Manhã está à disposição de todas Muitíssimo vocês, obrigada. quando quiserem se manifestar de forma pública. O Jornal da Manhã é uma caixa de ressonância da sociedade macioense, da sociedade alagoana, que o governo federal faça uma reflexão em relação a essas demandas, que o governo estadual faça uma reflexão em relação a essas demandas, que o governo municipal também, enfim, que esse seja um esforço coletivo das nossas pessoas que fazem, de fato, as políticas públicas do nosso país, porque esse é um caso que merece toda a atenção da nossa sociedade, da nossa gente. Fala pra gente onde será essa manifestação, que horas, quem pode participar. Faz esse convite público para quem está nos ouvindo aqui no Jornal da Manhã. Então, nós vamos nos reunir em frente ao IBS às 7 horas da manhã, porque começa às 8. Nós já queremos estar lá. Todos, absolutamente todas as pessoas que, assim, você não precisa ter um autista na família para aderir à causa. Porque é muito importante para a gente, é muito importante. Famílias estão sendo destruídas e nós precisamos do máximo possível de pessoas do nosso lado. Nós precisamos de voz, nós precisamos de tudo que vocês puderem imaginar, suporte, tudo que vocês puderem imaginar. Eu peço, assim, de coração, eu estou falando com o meu coração, com a minha alma. Quem puder, por favor, compareça. Nosso espaço está aberto, inclusive, né? É verdade. Andréa Mello, mais uma vez, obrigado pelas suas palavras, pelas suas colocações. O Jornal da Manhã está sempre à disposição. A gente vai para o intervalo.